No ar, o podcast No Balaio. O No Balaio é uma produção do programa de extensão Por Outro Olhar, da ProEx UFSJ. Sou Márcio Barcelos e comigo aqui na bancada o proponente dessa série, Pessoas que Transformam, Denilson Carvalho. Saudações a todos que nos ouvem. Se liga, uai, porque o papo é sério. Então vamos lá. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marrela, um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu à sombra da ditadura militar, regime que foi marcado por perseguições, torturas, mortes, desaparecimentos de centenas de brasileiras e brasileiros. Algumas dessas pessoas jamais saberemos como foram mortas e onde estão seus corpos. Aqueles que conseguiram sobreviver a esse inferno têm sido testemunhas essenciais no enfrentamento do negacionismo e dos que insistem em um retorno à ditadura. E como manter a memória viva é um ato de resistir, nesses tempos em que é preciso defender o óbvio, nos próximos 3 episódios temos o prazer de ouvir o ex-metalúrgico, preso político, militante e amigo Sálvio Pena, com 79 anos de vida, que batalha pelos direitos sociais e humanos e ainda está em plena ação contra o bolsonarismo que ameaça o país. Saudações, companheiros e companheiras. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast do Por Outro Olhar, No Balaio. E temos aqui o nosso convidado, o companheiro Sálvio Pena. Queria que o Sálvio se apresentasse, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o Denilson, agradeço o Magu, saudações também àqueles que nos ouvem. Para começar então a nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua militância política, social, no passado, no presente. Afinal, você não é só militante, né? Várias coisas, posso dizer assim, hoje assessor político, mas tem uma trajetória longa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso aí pra gente. Meu nome completo é Sálvio Humberto Pena. Eu aprendi muito com meu pai e minha mãe e meus primeiros compromissos sociais com a transformação foi muito dentro de casa. Principalmente minha mãe teve uma importância muito grande. Eu milito desde os 14, 15 anos. Eu sou de Sabará, é uma cidadezinha histórica como São João del Rei, né? Um pouco mais velha, né? Sabará, Mariana e Ouro Preto são os 3 municípios mais antigos de Minas Gerais. E Sabará hoje está irreconhecível. Eu saí de Sabará, fui para Belo Horizonte estudar. Sabará tinha 21 mil habitantes. Hoje tem quase 250 mil, né? Fruto de um fenômeno social que se deu muito forte no Brasil, né? As grandes cidades, num primeiro momento, o pessoal do interior, o Brasil do interior, começou a achar que ir para as grandes cidades era a solução do ponto de vista da melhoria de vida, né? O começo do êxito rural, né? Exatamente, né? E foi exatamente, Belo Horizonte começou a inchar por isso, até que Belo Horizonte ficou impraticável. E o povo começou a ocupar Sabará, Betim, Contagem, principalmente, Santa Luzia, e Sabará inchou e explodiu. Eu sou dessa cidade. E comecei lá, inclusive, minha militância. Comecei lá, estudei na antiga Escola Técnica Federal de Minas Gerais, hoje Cefet, mas não me formei, não. Fiz mecânica, né? Mas não me formei, não. Eu fui expulso da escola, mas nenhum problema de disciplina, pelo contrário. Atividade política, né? Fundar
entidade e militância mesmo, né? Antes, inclusive, do golpe, em 1962 eu já militava, ajudei a fundar uma organização política que acabou entrando para a clandestinidade depois do golpe, que é Ação Popular. Depois se tornou Ação Popular Marxista-Leninista, a PML. Era a AP, depois se tornou a PML. Então, a minha militância começou aí, né? Eu, assim que fui expulso da escola, seguindo a tradição do meu pai e dos meus irmãos, eu fui trabalhar na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que tinha uma unidade lá em Sabará, né? Hoje é ArcelorMittal. Fui para Belgo-Mineira e comecei militância sindical lá na Belgo-Mineira, embora não participei em nenhum momento da diretoria, mas era uma diretoria combativa, na época de membros do chamado Partidão, né, PCB. Comecei essa militância e comecei também uma militância cultural em Sabará, fazendo teatro, música. Sabará era uma cidade muito católica, muito tradicional. A gente começou a agitar, tentar envolver a juventude pela militância cultural também. Depois, ajudei a fundar a AP em fevereiro de 1962. E um pequeno período, né, que eu estudei na escola técnica, eu também participei do movimento estudantil e fundamos entidade estudantil também, ajudei a fundar, que depois sofreu uma intervenção do golpe e foi extinta, a União Mineira dos Estudantes Técnico-Industriais, a UMET. E depois a militância ficou mesmo só no movimento operário. Depois me casei com uma companheira, inclusive, das atividades culturais lá de Sabará. Nos casamos e mudamos para a cidade industrial de Contagem, já depois do golpe, que aí começou uma militância mais intensa na ilegalidade. Então, Saulo, vamos entrar um pouquinho nesse aspecto dessa atuação, né? Que você começa a sua militância aí antes do golpe, né? Naqueles anos quentes, né, da década de 60, né? A gente pode dizer dessa maneira, anos bastante intensos do ponto de vista político, né? O Brasil passava. E aí a gente tem, como você colocou, o golpe, né, 64. E como que foi esse enfrentamento? Como que se deu esse processo, você militando aí no movimento operário? Como é que foi essa situação toda, desse embate, que eu acredito tenha sido bastante intenso? Foi, né? Foi bastante intenso. Se deu o golpe, né? Muitos companheiros, a AP já existia então desde 1962 e a AP começou uma atuação muito grande junto ao movimento dos trabalhadores rurais, fundando o Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Alguns companheiros da AP, inclusive, trabalhavam no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foram para lá durante o governo João Goulart, né? E a AP começou a ajudar na fundação de sindicatos de trabalhadores rurais, né? No meu caso, eu continuei na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Num primeiro momento foi uma perseguição muito grande, né? Eu ainda tinha uma militância um pouco mais de base, né? E nesse momento do golpe não cheguei a sofrer uma perseguição mais direta. Mas muitos companheiros tiveram que sair do Brasil, né? Os sindicatos sofreram intervenção. O sindicato dos metalúrgicos lá de Sabará, o presidente, né, o Francisco Chico, teve que se esconder. A diretoria do sindicato dos metalúrgicos de João Monlevade, que era a outra unidade da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, foi duramente reprimida, foi presa pela própria Belgo-Mineira. A Belgo-Mineira ajudou a repressão a reprimir, né? A atuação repressiva da Belgo-Mineira ficou tão famosa que foi motivo até de uma tese de doutorado agora de uma historiadora luxemburguesa que acabou desembocando num documentário que eu participei dele. Uma historiadora luxemburguesa fez um trabalho sobre a história da Belgo-Mineira no Brasil, incluindo a participação da Belgo-Mineira no golpe, de certa forma, né? No caso de Sabará, no caso de Monlevade, os trabalhadores que eram da diretoria do sindicato foram presos pela própria Belgo, ficaram presos na delegacia de Monlevade, né? A Belgo usava punições públicas, negócio totalmente
inédito, né? Acho que na história do capitalismo no Brasil. Você cometia, em Sabará não, mas no caso de João Molevade, o trabalhador cometia um erro, né? Um erro do ponto de vista da Belga Mineira e era condenado, por exemplo, a capinar a rua. Ele ficava tantos dias capinando a rua da cidade. E essa, então, punição, digamos assim, era aplicada pela própria Belga Mineira, Pela que se própria julgava Belga. no direito de fazer isso. De fazer isso, botava o trabalhador para capinar a rua. Era uma das punições que a Belga... Uma visão escravocrata mesmo, né? Completamente. Mas eu, no meu casamento, quando me casei, que eu já era militante ativo da Ação Popular, nós nos transferimos, eu e a Ana Lúcia, minha mulher, na época, nos transferimos para a cidade industrial de Contagem. A Belga tinha uma unidade lá, né, que trefilava arames, e eu fui para essa unidade, e a Ana era funcionária do Estado, professora, e se transferiu para Belo Horizonte. Contagem e Belo Horizonte são servidas por coletivo, né? E eu fiquei trabalhando na Belga, nós fomos morar num bairro operário, bairro JK, que dava para ir a pé, 10 minutos a pé da Belgo. Então, foi exatamente nessa unidade que eu fui preso em 1971. Já depois de algum tempo do golpe e de algum tempo de militância, né? Fomos para esse bairro operário, a Ana ficou trabalhando na organização de mulheres, principalmente dona de casa. Era uma militante muito competente na organização de mulheres, né? Era uma pessoa que a gente chama hoje, embora tenha feito história, na época não era PUC, era a Universidade Católica, funcionava ali na Praça da Liberdade. Embora tenha formado em História, a Ana tinha um jeito muito de dona de casa comum, né? E tinha uma facilidade enorme, muito mais do que eu até, de trabalhar com mulheres operárias ou esposas de operários, né? Então a Ana teve muito sucesso no trabalho dela lá na cidade industrial e tinha uma fábrica que trabalhava só mulheres, que era uma fábrica de válvulas, a RCA, né? Agora, eu fui organizar o movimento operário, fui para o sindicato estava sob intervenção na mão do famoso João Pelego, né? Que tinha ocupado... Depois ele acabou se elegendo, ele era trabalhador da Belga, inclusive. Ele começou como interventor. O golpe tirou uma diretoria combativa, né? Que tinha Mário Bento, Enio Seabra, que eram, inclusive, meus companheiros de AP, que é muito companheiro de AP na diretoria do sindicato que sofreu intervenção, né? E nós fomos, então, para a cidade industrial. Eu fui, além de organizar a oposição sindical, aí de forma aberta, né, não ilegal, fui ajudar a criar a oposição sindical, fui também ajudar a criar células da Ação Popular, que tinha se tornado, então, feito uma escolha de um partido revolucionário. A gente propunha a luta armada, começamos a estudar Mao Tse-tung e a gente teve uma influência muito grande da Revolução Chinesa e a gente começou a trabalhar a luta armada, que a tática da Ação Popular na época seria o cerco das cidades através do campo, como foi na China, né? Cometemos muitos erros. Acertamos muito também do ponto de vista da organização, do engajamento na luta dos trabalhadores, né? A gente comete erros também, né? A interpretação automática da história de outros países e outros povos nos leva a cometer erros, mas, no geral, foi uma militância muito positiva que eu aprendi muito com ela. Estamos conversando com Sálvio Pena. Nossa conversa continua no próximo episódio. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da ProEx UFSJ, gravado no Laboratório de Rádio do curso de Jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Pesadelo, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro.
No ar, o podcast No Balaio. Dando continuidade à entrevista com o nosso querido Sálvio Pena, vamos aqui hoje adentrar em mais alguns aspectos dessa história contundente e muito importante em dias estranhos que estamos vivendo. Porque, como sempre, o papo é sério. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Dando seguimento ao episódio anterior da entrevista com Sálvio Pena, queremos lembrar que a ditadura militar, segundo o relatório Brasil Nunca Mais, lista 283 formas de tortura aplicadas pelo regime, como afogamentos, choques elétricos e o pau de arara. Ao longo de 21 anos, houve mais de 6.000 denúncias de tortura. E segundo a Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, reconhece 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1964 e 1988. Como se deu, Sálvio, essa prisão? Você poderia contar pra gente? Porque você foi preso, então, por fazer organização, né? Ainda não tinha ido, digamos, pra ação de fato, mas havia uma preparação. Foi em função dessa preparação que as forças de segurança do Estado possivelmente estavam monitorando que você foi preso? Como que se deu? No caso meu e da Ana, né, eu fui preso no bairro. Eu saí para trabalhar na manhã do dia 7 de dezembro de 1971, quando cheguei na Belga Mineira para trabalhar, né? E eu identifiquei na portaria 3 pessoas muito estranhas, né? Uma delas estava exatamente perguntando por mim. É motivo de riso, mas era muito fácil conhecer agentes da repressão. No geral era. Claro, tinha aqueles também que era mais difícil, mas não era difícil identificar agentes da repressão. Quando eu cheguei para trabalhar e assinar o ponto, marcar o relógio, né, eu vi 3 figuras estranhas na portaria e um deles perguntava por mim. Por sorte, o porteiro não me viu e disse: não, o Sálvio ainda não chegou. Então, eu dei meia volta sem eles me verem e voltei para casa. Era perto, voltei a pé. Quando eu cheguei em casa, minha casa estava ocupada. Tinha acabado de nascer o meu primeiro filho, o Rodrigo, tinha 5 dias de nascido. A Ana estava de cama, o Rodrigo nasceu numa situação muito especial, que foi com fórceps. O uso de fórceps obrigou a equipe médica fizesse nela alguns rasgos, né? E a Ana estava com 33 pontos internos e externos na vagina. Então a Ana não podia sair da cama. Embora ela já tivesse de alta do hospital, da maternidade, ela ficava na cama e eu fazendo curativo e vizinhos nos ajudando a, de certa forma, cuidar do Rodrigo, essas coisas mais difíceis, umbigo, essas coisas, né? Mas a gente ficou com o Rodrigo numa boa. Ele, nos primeiros dias ele não dava trabalho e a Ana cuidava dele mesmo com esses pontos, né? E eu cheguei a casa, minha casa já estava ocupada. Quando eu voltei para casa correndo, estava pensando em pegar a Ana e o Rodrigo e fugir, a casa estava ocupada já. Eles foram na Belga, mas foram na minha casa também. Então a casa estava ocupada. Eles tinham, assim que eu saí, entrado, chutando porta, derrubando porta, e tinha uns 5 agentes na minha porta, na minha casa lá, né? Então, mas eles um pouco, não tinha, naquela época não tinha telefone, não tinha celular, e eles estavam com viaturas sem rádio, e eles um pouco sem saber o que fazer com a Ana. Mas eu fui imediatamente conduzido para o DOI-CODE. A Ana ficou em casa com uma equipe lá, né? E 2 agentes me colocaram num carro e me levaram para o DOI-CODE. O DOI-CODE funcionava no último andar do prédio do DOPS, né? O antigo DOPS, que a gente está numa luta hoje para transformar num centro de memória, né? Já estava num processo de transformação no governo Pimentel, mas agora com o governo Zema está parado o processo, né?
Mas eu fui levado para... Funcionava no último... O DOI-CODE funcionava lá no último andar. O funcionamento do DOI-CODE era aquele que já se esperava no governo Médici. Eu fui preso em pleno governo, ditadura Médici, em 1971, né? Então, cheguei, fui entregue a uma equipe de tortura, né? E imediatamente tirou minha roupa, sem qualquer pergunta. No primeiro momento eles não faziam nem pergunta, e me puseram num instrumento chamado pau de arara, né? Pau de arara são 2 cavaletes de madeira atravessados por um tubo, né? Forte, e eles te penduram ali pelo joelho, de cabeça para baixo, né? Amarram seus pulsos e de uma forma assim que você vira... que eles podem enfiar debaixo dos seus joelhos aquele tubo e te penduram ali, né? E começou uma sessão de choques, água e refrigerante no nariz, né? E queimaram meu ânus com cigarro, né? Querendo que eu entregasse companheiros, endereços, né? Foi um dia inteiro desse tipo de tortura, né? Da hora que eu cheguei lá, deve ter sido umas 8 horas, até o início da noite, que pararam, de vez em quando descia do pau de arara, né? Que era para você não desmaiar, né? Muita palmatória nas nádegas, né? Todo tipo de humilhação. Aproveitaram da situação da minha mulher, que estava nessa situação dos pontos na vagina, e disseram que ela tinha morrido, né? Que ela estava numa sessão de tortura também e tinha, inclusive, morrido. Me mostraram, inclusive, o atestado de óbito dela. Forjaram o atestado de óbito e me mostraram o atestado de óbito dizendo que ela tinha morrido de flebite. Alguns nomes eu denuncio até hoje, alguns nomes envolvidos na tortura, né? Alguns muito conhecidos, Capitão Pedro Ivo, da PM de Minas, que depois foi para o Corpo de Bombeiros, na época, Capitão Portela, que depois virou Major Portela, também muito citado nos livros de tortura, Sargento Cruz, da PM, que morreu num acidente, parece que na antiga BR-3, na 040, Sargento Léo também, da PM, né? Tinha civis envolvidos na tortura, um famoso que é o Dolabella, e alguns militares, inclusive, que eu posso afirmar, porque uma vez eu dentro de um veículo da repressão, estava tendo uma eleição na Federação Mineira de Futebol, e o presidente era aquele coronel José Guilherme, e todos eles desceram do carro para votar. Ou seja, eu posso quase afirmar que o coronel José Guilherme tinha envolvimento com esse pessoal, né? Foi presidente da Federação Mineira de Futebol. Então, a minha prisão foi isso aí, né? Eu fiquei preso um pouco, até março aí no DOI-CODE, depois fui para a penitenciária de Juiz de Fora, que era a penitenciária política, né? E a Ana ficou 6 meses no 12RI do Regimento de Infantaria do Exército, ali no Prado, em Belo Horizonte. Outros companheiros nesse dia também foram presos da Belga ou só você? Ou você não chegou naquele dia, você não sabia o que estava acontecendo, né? Não, da Belga Mineira foi preso também um companheiro que trabalhava na produção, José Ferreira Lopes, né? Que na verdade era do Paraná e foi para o Paraná, levaram ele para o Paraná. Mas ninguém da Belga. Houve quase 200 prisões, mas mais no movimento estudantil e junto à classe média, né? Eu lembro que, boa pergunta essa sua, porque as organizações de esquerda tinham uma capacidade tão grande de reagir à repressão, né? Porque isso foi quando? Em 71. E a AP tinha sofrido uma repressão em Minas muito grande em 69. Quase 150 companheiros tinham sido presos, né? Então, 2 anos depois, eles fazem quase 200 prisões. Então, eu lembro que um agente da repressão lá, que eu não me lembro qual, falou: gente, mas esse pessoal é igual formigueiro, você tampa aqui, eles nascem ali, tampa aqui, eles nascem ali. Salve. E o seu filho
ficou com a Ana? Como que aconteceu, então? Porque ele era recém-nascido. Ela presa, como que ficou? Ele foi para o hospital militar com ela. Ele ficou 45 dias no hospital militar. Uma situação muito ruim, né? De manhã passava uma pessoa, deixava 1 litro de leite numa garrafa e era com esse leite, porque o leite da Ana secou, né? Porque a Ana foi torturada nessas condições, com os 33 pontos na vagina, ela foi torturada. A Ana era submetida, inclusive, a sessões e com supervisão médica, com um médico que eu já denunciei várias vezes, que eu já denunciei, inclusive, agora nesse documentário sobre a Belgo, porque ele trabalhava na Belgo, era um luxemburguês, e trabalhava na Belgo e servia à repressão no Brasil. E depois eu descobri agora, com essa historiadora luxemburguesa, que ele era da P2, ou seja, ele tinha se naturalizado brasileiro e era, inclusive, da PM e era da P2 da PM. O órgão de investigação secreta da PM, né? E era médico da Belgo Mineira e era também servidor do DOI-CODE. Ele é que acompanhava torturados, aqueles torturados que eles... Exageravam na mão, ele né? acompanhava, exatamente, se podia ou não continuar a tortura. Jean Paul. Uhum. E foi professor, inclusive, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor da medicina da UFMG. Ele está citado em vários documentos sobre tortura. É uma pessoa, ele foi expulso da UFMG, mas nunca sofreu nenhuma punição. Depois a gente fala sobre isso, a anistia no Brasil teve esse problema, né? Uhum. Mas o Rodrigo ficou com a Ana 45 dias no hospital militar e com 45 dias ele foi entregue aos avós maternos. Ele foi entregue para os pais da Ana em situação de saúde precaríssima, né? Mas foi entregue. A Ana ficou mais 6 meses, né, presa, mas o Rodrigo ficou com os avós. E você foi solto quando? Eu fui preso em dezembro de 1971 e saí em abril de 1973. A data de abril que eu saí, não lembro direito, foi em abril. Agora, a prisão eu lembro perfeitamente, foi 7 de dezembro de 71, embora no meu processo conste 8. Era normal eles prender e ficar com você e só comunicar a prisão depois. No meu caso foi um dia, mas há pessoas que ficaram presos quando eles tinham, inclusive, a intenção de viajar com a pessoa, matar na tortura, desaparecer com ela, eles nem comunicavam a prisão. E houve algum julgamento ou te mantiveram preso, a revelia? Houve algum julgamento? Porque houve casos que a justiça militar julgava, né? Os presos políticos aí. Passei por um julgamento, sim. A Lei de Segurança Nacional, na época, previa que os chamados crimes políticos, ou seja, os crimes de opinião, que eles consideravam crime político, fossem julgados em tribunais militares. E o Tribunal Militar funcionava, no caso de Minas Gerais, funcionava na 4ª CJM, né? 4ª Circunscrição Judiciária Militar, em Juiz de Fora. Por isso que a prisão era lá. O Tribunal Militar é no Juiz de Fora. Eu fui julgado lá, mas muito tempo depois que eu tinha saído. Eu cumpri a prisão. O Estado me anistiou. Eu fui condenado a 1 ano e fiquei preso muito mais. O companheiro ficou preso 4 anos e foi absolvido. Então, os processos ficavam. A gente tinha advogado, mas os processos ficavam na circunscrição militar, no STM, no STF, ficavam lá. E até ser julgados. E a intenção era manter os presos, né? Exatamente. Quando não matasse, né? Quando não matasse ou desaparecesse com a pessoa, a intenção era manter preso mesmo. E nesse período que você foi mantido preso, como foi a relação ou ocorreu alguma manifestação dos seus companheiros? Porque até também tinha esse risco, queria que você abordasse, houve algum contato externo, né? Como que se dava essa questão dentro lá do presídio em Juiz de Fora? Houve. Claro que de forma
precária, mas houve. A própria... Eu não sei bem como é que funcionava outras organizações, mas a própria ação popular, ela tinha... As organizações tinham que ter braços legais para poder enfrentar momentos desse tipo. O meu advogado, né, tinha toda uma atividade legal, aberta, o Afonso Cruz, que morreu já, né, mas o Afonso Cruz era militante da AP. Então, a tarefa dele era exercer uma atividade legal e nos defender, né? E ele era advogado nosso, né? Então, eram esquemas precários, porque a repressão era muito dura, muito atenta, e no governo Médici, o trabalho de repressão ao movimento social, as atividades de qualquer tipo de solidariedade eram vigiadas e reprimidas também. A igreja teve um papel muito grande nisso. Dom Paulo Evaristo, Arnes, no caso, os padres da igreja São José, em Belo Horizonte, que nos emprestavam a igreja para fazer manifestação, a igreja e aquele espaço ali, né? A gente, de alguma forma, tinha alguma atividade. O que a gente fazia era usar muito família, né? As famílias eram solidárias conosco e a gente, por exemplo, fazia artesanato lá dentro, porque nem todos recebiam visitas, nem todos tinham... a família podia assistir lá dentro. Então, para a gente manter atividades básicas lá dentro, para todos terem roupa, todos terem a cadeia, dava o café da manhã com café e pão, e almoço e janta precário. Então, complemento alimentar, a gente tinha que ter um caixa. Então, a gente criou na cadeia um coletivo, que todo mês a gente elegia 2 para administrar, e todo o dinheiro era colocado nesse coletivo. Minha família levava dinheiro, eu colocava nesse coletivo e, a partir daquele momento, ele era de todos. Para o básico, escova de dente, roupa básica, cueca, tênis barato para jogar futebol de salão, poder sobreviver lá dentro, futebol de salão e vôlei. Não tinha quadra, mas a gente improvisou lá e jogava vôlei, futebol de salão. E remédio, não existe cadeia, por exemplo, sem micose. Então, assim... remédio para micose e até mesmo remédios para outras coisas mais sérias. Por exemplo, companheiros precisavam de tratamento de dente, dor de dente. Então, assim, a gente tinha esse coletivo. O coletivo complementava a alimentação, né? Companheiros que precisavam de algum alimento. A cadeia, por exemplo, não dava sabão. Comprar sabão para lavar roupa, para ter, né? Então, a gente tinha um coletivo lá dentro. Não podia, durante um certo tempo, a gente podia ler o Estado de Minas e a Folha de São Paulo, depois proibiram, e só podia ter rádio AM, rádio com ondas curtas, não. Então, podia ter rádio AM, nem todos tinham, né? O que a gente fazia para todos ouvirem rádio? À noite, a gente saía da cela às 7 horas da manhã, ia para um pátio e voltava às 5h30 da tarde. A cela era de porta maciça, né, como isso aqui, mas tinha um rasgo para entrar o prato de comida, né? Então, à noite, a gente punha o radinho ali naquele rasgo, e aí todo mundo ouvia rádio. E fazia debates para a gente. Era importante ficar vivo ideológica e politicamente. Você não podia... porque a repressão tentava, inclusive, nos destruir psicológica, ideologicamente, politicamente. Então, a gente fazia debates, né? Foi preso, por exemplo, um cabo da PM, que era da LN. Foi preso numa tentativa de desapropriação de um banco em Belo Horizonte, né? Eu lembro que o cabo Cecílio, que tinha um problema de rim muito grave, morreu já. Mas o Cecílio, uma vez, nos fez uma conferência sobre a história da PM em Minas. Fizemos um debate sobre a história da PM em Minas. Então, todos os festival de música, o Milton Nascimento ganhou, a gente fazia um debate sobre por que a música importante era não deixar a consciência morrer. Ô, Salve, você uma vez me relatou um episódio que trouxe bastante, digamos assim, esperança dos seus amigos que estavam fora, né? Você foi pego de surpresa. Eu queria que você contasse aí pra gente, que eu acho que é um episódio bastante emblemático, pra mim, pelo menos, quando eu vi.
Ah, mas foi, né? Eu estou lembrado desse episódio, né? Num primeiro momento, imagino que nem todos os companheiros passam por isso, né? Mas num primeiro momento, após a prisão, sob tortura intensa, no meu caso, né? Essa dúvida, Ana tinha morrido ou não, né? Porque ela poderia ter morrido. Ela estava nessa situação com os pontos na vagina. Ela poderia ter morrido, realmente, né? E a situação dos companheiros que não foram presos, se eles tinham conseguido fugir, quer dizer, a situação do Rodrigo, né, que foi entregue aos avós, era o nosso primeiro filho. Então, num primeiro momento, você tem momentos assim de solidão mesmo, não chega a ser. Você tem que estar atento para não desanimar, né? Porque E eu ser tratado como bicho. Eu fui posto numa cela sem privada, num primeiro momento, sem privada, e por causa dessa queimadura no ânus, eu tive uma desinteria que durou uns 5 a 6 meses. E não tinha privada na cela. Você era tratado, tinha que comer com a mão, uma comida que vinha da cadeia de Neves e marmitas que vinham sem tampa. Quando chovia, a comida vinha boiando na chuva. Então, e você comia isso aí com a mão. Os presos comuns, lá no DOPS tinha preso comum que eles usavam para fazer faxina, tratar dos cães, essas coisas, né? Então tinha presos comuns lá, eles chamavam a comida de geladinha, porque ela chegava mesmo gelada e muitas vezes dentro da água, né? E mais grave, eu não sei se o salário dos agentes do DOPS era pequeno, os agentes do DOPS roubavam a carne que vinha na marmita. Inacreditável, inacreditável. Eles roubavam, então a marmita chegava para você feijão e arroz, porque os agentes roubavam a carne. Mas, então, assim, a gente tinha momentos de solidão e mesmo, até mesmo se você não cuidasse de vacilo de político ideológico, você tinha que estar atento. E eles usavam, inclusive, isso como tortura. Falavam, olha, te entregavam, colocavam na cela depois de uma sessão de tortura e diziam, amanhã 2 horas a gente vem aqui te buscar para mais. Muitas vezes não buscavam, mas colocava aquela... Expectativa mesmo. Exatamente. Então, e um belo dia já uma certa liberdade já para poder receber coisas da família e tal, né, coisas de comida, roupa, e me chegou um vidro de aquele desodorante Avanço. É um desodorante que eu descobri que ainda, não sei se da mesma marca, mas existe esse tipo de desodorante até hoje. Ele é um tubo de plástico maleável que você, em vez de ser spray, aquele spray de ar, você aperta e o desodorante sai lá de dentro, né? Eu falei, mas quem me mandou um desodorante sabendo que dificilmente eu vou usar um desodorante aqui dentro? Por que eu iria usar um desodorante aqui? Tem qualquer coisa nisso, né? Então resolvi abrir e dentro daquele tubinho que tem dentro desse tipo de desodorante, tinha um bilhete me entusiasmando, um bilhete me dando força. Vocês não imaginam o significado que isso tem numa cadeia. Você sob tortura, sem notícia nenhuma lá de fora, sabendo que sua família está sendo torturada, que seus amigos e companheiros estão sendo perseguidos, que o povo está sendo reprimido, e você recebe uma coisa dessa lá dentro. O significado, a gente não tem nem como descrever o significado disso. Acende a chama da vida, né? Acende. Ô, Salve, como é que foi a questão de você tá achando que a Ana tinha morrido e como é que foi você saber também que ela não tinha? Quando foi que isso aconteceu? Como é que foi o alívio de saber que ela estava viva? Pois é, quem me disse que ela estava viva foi, inclusive, um agente do DOPS, não do DOI-CODE, né? Os agentes do DOI-CODE eram escolhidos a dedo. Eram pessoas, por exemplo, para vocês terem ideia, o capitão Portela, depois Major Portela, ele era um especialista em tortura. Ele dava aula.
Uma vez encontrei com ele nos corredores lá do DOPS, a gente ficava preso lá embaixo, no subsolo. As celas, outro dia até eu revi as celas gravando esse documentário, é muito pesado você rever abandonadas lá, aquelas celas escuras, com vazamento, cheio d'água, é uma coisa... Eu revi isso outro dia nesse documentário que eu falei para vocês, né? E quem me falou, porque os agentes do DOPS ali, do dia a dia do DOPS, eles eram a maioria policial civil transferido para lá por incrível que pareça, com alguma alma. Alguma alma. E foi um agente desse que me falou, olha, sua mulher não morreu não, viu? Eu vi ela andando aí, eu vi ela lá em cima, alguma coisa desse tipo. E aí... claro, né? O que você sente sabendo que podia ser mentira, mas eles me disseram que ela tinha morrido de flebite. E ela realmente estava com a saúde debilitada demais para sobreviver à tortura. Então, eu achava que ela tinha morrido mesmo. E você saber de repente que ela estava viva, né? É um outro espírito. E eu fiquei na expectativa de revê-la, né? Mas foi um agente que me disse que ela não tinha morrido. Falou, olha, eu vi ela aí. Quando você chegou a receber alguma visita estando preso? E qual foi a primeira pessoa que te visitou? Recebi, sim. Depois que você vai para Juiz de Fora, inclusive, você podia receber visita no parlatório, né? Parlatório é uma mesa comprida com uma cela de um lado e outra cela do outro. E você recebe a visita ali, no parlatório, e vigiada, né, com um agente, né? Até teve um episódio no parlatório muito... embora eu estava preso, né? E a Ana já solta. Momento de prisão, mas um momento, assim, que é interessante contar, né? A primeira visita que eu tive foi do meu pai e meus irmãos, que me visitaram num sábado à tarde, em pleno DOI-CODE. Numa sala do DOI-CODE, que eles permitiram que meu pai e meus irmãos me visitassem. Um sábado à tarde, eu lembro até o dia da semana, foi um sábado à tarde, com vários torturadores, inclusive, trançando para lá e para cá. Eles não davam o menor pó, eles tinham absoluta certeza da impunidade. Eles tinham certeza que o regime militar era eterno. Pra vocês terem uma ideia, vale a pena contar. A parte da sociedade assumiu que o regime militar é eterno. Eu fui trabalhar com o primeiro parlamentar eleito pelo PT, em 1983, João Batista dos Mares Guia. Fui candidato também, fui o terceiro suplente. Se o PT tivesse eleito 3 parlamentares, eu teria entrado. Eu fui o segundo suplente, né? Foi João Inácio Hernandes e eu, 2 metalúrgicos, Inácio e eu. Inácio, inclusive, pai da Matilde, que deu aula aqui na psicologia. Dá aula em Matilde. Pois é, Inácio, pai dela. Nós fomos candidatos e o Inácio foi o primeiro suplente e eu o segundo. Quando chegamos na Assembleia, a Assembleia foi inaugurada em 64. Para vocês terem uma ideia, só tinha 2 gabinetes de liderança. O arquiteto, ele assumiu, incorporou que o Brasil não mudaria. É impressionante. Ele projetou uma Assembleia que só tinha 2 gabinetes de liderança, Arena e MDB. O Brasil seria eternamente isso. O arquiteto incorporou essa ideia de que o Brasil não mudaria. Então, a sociedade, parte dela, claro, né, incorporou essa coisa de que... Então, assim, eles tinham certeza da impunidade, porque eles não iam entregar o poder, não iam. Tinham certeza da impunidade. Então, eles ficavam trançando, eu recebendo a visita e os torturadores ali trançando para lá e para cá. Essa foi a minha primeira visita. Agora, o que eu queria contar, né? Depois que eu fui para Juiz de Fora, passei a receber visita com um pouquinho mais assiduidade, um pouquinho. Minha família é de Sabará e muito caro viajar a Juiz de Fora. E de Sabará, meu pai era metalúrgico, minha mãe dona de casa.
Mas eles se viravam, arranjavam um dinheirinho e, de vez em quando, meu pai ia lá, um dos meus irmãos, e a Ana, depois que foi solta, passou a me visitar também. A Ana voltou a trabalhar no Estado como professora, né? E um dia ela levou o Rodrigo, já andando. Sei quantos anos tinha o Rodrigo, 1 ano e pouco, já andando. Então ela pediu o guarda se ele podia me dar um abraço, dar volta no parlatório, né? Então a Ana falou, dá um abraço ao seu pai. Aí ele foi e abraçou o guarda. Tinha a menor ideia que era o pai dele, né? Sim. Era a primeira vez que ele foi à cadeia, né? Ele não tinha nem muita ideia de pai, quanto mais quem era o pai, né? Então, o primeiro homem que pintou na frente dele, ele deu um abraço. Estamos conversando com Sálvio Pena. Nossa conversa continua no próximo episódio. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da ProEx UFSJ, gravado no laboratório de rádio do curso de jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Pesadelo, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro. No ar, o podcast No Balaio. Nesse último episódio, impactante, Porque, como sempre, sabemos, o papo é sério. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte, abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí. Em pleno ano de 2022, estamos sendo acossados por um governo repleto de militares e com características fascistas e que ameaçam a ordem democrática a todo momento. A nossa jovem democracia conquistada a duras penas e com perdas imensuráveis resistirá? Qual a lição que não aprendemos com os nefastos anos de chumbo? Que papel a lei da anistia exerce ao não punir os torturadores como fez outros países da América? Ô, Salve, e já que a gente entrou nessa questão da sociedade, eu queria, a gente começou a conversar sobre isso no início, qual é a sua visão sobre a lei da anistia, né? Porque ela acaba... Vocês foram punidos, né, pelo Estado, perseguidos, mortos, condenados, cumpriram a pena. Bom, mas os agentes do Estado com a lei da anistia não responderam nada. Muitos deles saíram impunes aí. Como é que você vê essa lei? Como que você reagiu a isso? Como você enxerga ela hoje, né? Afinal de contas, ela ainda tem efeitos aí. Pois é, foi lamentável, né? Que nós não tivemos força para que os crimes da ditadura fossem investigados e punidos, como na Argentina, no Uruguai, por exemplo. Eu tive um episódio na Argentina que eu passei um aperto. Vou contar para vocês. Nós não acumulamos força suficiente para conseguir uma anistia ampla, geral e restrita realmente para quem foi punido pela ditadura, né? Mas investigação e punição para os crimes da ditadura. Eles foram anistiados também, o que é um absurdo e que historicamente teve um peso. Nós estamos pagando por isso. Né? O pensamento que rege os comandos militares até hoje é um pensamento autoritário. O autoritarismo está presente. Hoje nós estamos vivendo na carne, restolho da ditadura. Nós estamos vivendo na carne, restolho da ditadura. Eu acho que nós não conseguimos acúmulo suficiente que se pudesse investigar e punir os crimes do regime militar. Para a democracia, isso foi péssimo. A democracia no Brasil virou uma democracia mutilada. É uma democracia mutilada. Né? E para vocês terem uma ideia, né? Uma vez eu e duas amigas, mais precisamente a Lívia e a Cléo, falamos, gente, vamos dar um
juntar um dinheiro e dar um passeio fora do Brasil, vamos conhecer um país desses aí, à margem do Brasil, e resolvemos ir ficar 5 dias em Buenos Aires. Uma coincidência incrível. Descemos em Buenos Aires, estava tendo uma comemoração, um aniversário da derrota do golpe. Buenos Aires estava toda ocupada, o povo estava todo na rua, é impressionante. Pegamos um táxi no aeroporto, o taxista falou, olha, eu não vou conseguir chegar onde vocês estão falando aí não, esse endereço que vocês me deram. O que está acontecendo? Vocês vão ver. O povo estava todo na rua, a esquerda totalmente unificada, várias facções na rua, com suas baterias, seus uniformes, suas bandeiras. Então chegou um determinado momento que tivemos que descer do táxi e acompanhar a passeata com mala de rodinha. A gente puxando mala de rodinha, eu falei, olha, eu vou entrar nisso. E ela com todo direito, aliás. Né? E aí eu puxei um papo com o argentino do meu lado, né? Eu falei com ela, num portunhol lá, olha, nós participamos da luta no Brasil. Ela olhou para mim, me viu meu cabelo branco, minha idade, ela virou para mim e falou assim, civil ou militar? Eu falei, cara, se eu falo militar. Ela falou, civil ou militar? Eu falei, eu era operário metalúrgico. Fui logo explicando. Dizendo quem era, né? Dizendo quem era. Mas, assim, o povo tem uma consciência incrível. Tava todo mundo, e eles ficaram o dia inteiro na rua, 11 horas da noite, passando gente debaixo da janela, batendo tambor, festejando a derrota do golpe. Foi muito bonito esse dia lá. Então, Salvio, entrando um pouquinho nessa temática, avançando nela, a lei da anistia acaba, então, alimentando em boa medida, na sua visão, né? E eu acredito também, pessoalmente, a questão dessas pessoas que hoje pregam o negacionismo do golpe militar, né? Dizendo, não foi bem assim, o golpe militar foi brando, né? Quer dizer, você sentiu na pele. Você acha que a lei da anistia acaba contribuindo para isso, em boa medida, no Brasil contemporâneo, e alimentando regimes como o nosso, né? O bolsonarismo, esse pensamento completamente fascista? Também, né? Eu acho que não é só isso, mas o fato, é o que eu acabei de dizer, né? A democracia, nós fizemos uma reconquista democrática a partir da Constituição de 88, né? Uma reconquista democrática, mas uma democracia mutilada. Que eu acho que, e claro que isso ajuda nessa questão desse negacionismo que você coloca. Outras questões, né? A repressão ao movimento dos professores, porque um bom lugar de você fazer essas discussões é a escola. Eu acho que a escola é um momento de você fazer esse tipo de discussão. E a repressão que se faz aos professores no Brasil é sem tamanho. Isso também tem prejudicado, né? O fato da nossa juventude. Eu vou nas escolas, sou convidado para falar nas escolas. Aqui eu já falei em várias. Em Sabará, até hoje eu sou chamado. Há 3 ou 4 meses eu fui lá em Sabará, chamado por uma professora para falar numa escola. Cheguei na maior alegria, uma escola numa favela. E é a maior receptividade falar com adolescente. E eu já falei em Sabará também, quando ela chegou com as crianças, ela chegou com criança de 11, 12 anos. Eu falei, mas eu nunca falei para menino dessa idade. Ela falou, mas eles estão doidos para te ouvir. Então, eu vou colocar eles lá também. Então, tivemos que sair da sala, fomos para uma quadra e eu falei para crianças, além dos adolescentes, falei para criança de 11, 12 anos. E aqui eu já falei em todas as escolas, inclusive escolas privadas, né? Falo na universidade também, me chamam para debater. E a receptividade é sempre muito grande. Agora, a repressão que se faz ao movimento de professor no Brasil é sem tamanho, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento da criação das famosas escolas cívico-militares, que é um atentado à democracia. É um atentado à democracia. Eu acho que a gente tem denunciado com pouca veemência, essa questão das escolas cívico-militares. Isso não pode acontecer. E uma outra questão mesmo é uma certa mutilação
também do estudo de história. O estudo da história do Brasil, a história mais contemporânea, e aí a história da ditadura eu enquadro nisso, né? É muito pouco estudado, tem muito pouca coisa escrita. Eu fui casado com uma historiadora, professora da Universidade Federal de São João del Rei, Maria Tereza, né? E eu aprendi muito com ela, e ela, lembro, falava, Salve, você tem que ter paciência, historiador não pode escrever sobre história contemporânea, ele se envolve muito e tal. Então, essa história vai ser escrita, mas tem que dar um tempo. Mas está demorando demais. Está demorando demais. Tem muito pouca coisa escrita. Eu acho que é preciso discutir mais o golpe e o regime militar nas escolas. Salve, estamos em 2022, um ano decisivo para a democracia brasileira. Como é que você enxerga isso sendo assessor parlamentar, um militante de histórico de vários anos? Como é que a gente precisa movimentar para a gente derrubar e destruir esse fascismo? Porque com o fascismo não se brinca. O que você acha? Eu tenho 79 anos. É muita coisa. Eu pretendo ficar mais por aqui, mas eu reconheço que 79 é bastante coisa. E já participei de lutas, assim, de construção da democracia, parciais, regionais, localizadas, e a grande luta que foi a campanha das diretas. Belíssima luta. Participei, tive no comício, aquele famoso comício de Belo Horizonte, ali na porta da rodoviária ali, que 350 mil pessoas encheu da rodoviária até a altura do Parque Municipal. E eu já tinha uma militância política no PT na época, e o PT podia botar 3 pessoas no palanque, fora as lideranças que falariam, né? E eu fiquei entre as 3 que... Então, eu participei daquele comício do palanque, de cima do palanque. Foi uma campanha belíssima, de criação e fortalecimento de muita unidade, inclusive unidade popular. O povo... Os comícios, em Belo Horizonte, 350 mil, em São Paulo teve 2 comícios, o primeiro em torno disso, 400 mil, depois mais de 1 milhão, Rio de Janeiro também mais de 1 milhão de pessoas. É só olhar as fotos e ver quem falava. Então, assim, para você derrubar regimes, é preciso... regimes ditatoriais fortes, é preciso de muita unidade, muita força, um objetivo político claro e muita unidade. Se você vê também, citar de passagem a derrubada e a tentativa de construção de regimes democráticos em outros países, em outras histórias, a unidade também foi fundamental. Mao Tse-tung, que liderou a luta na China para expulsar os japoneses, vocês não têm ideia do que os japoneses fizeram na China. Eu disse vocês, né, como se eu tivesse. Nós não temos ideia do que os japoneses fizeram aos chineses. Para vocês terem ideia, isso eu posso falar, eu tenho um filho lá, trabalha em Xangai. Agora... o ódio que o chinês tem até hoje ao japonês, porque o japonês, quando ocupou a China, entre outras coisas, uma das práticas era estuprar as mulheres chinesas. Além da opressão política, militar, estuprar as mulheres chinesas. Então, até pouco tempo, na China, não entrava automóvel japonês. Para vocês terem ideia. Honda, Toyota, esses carros você não vê na China. Você vê na China carro alemão e os fabricados na China. Mas os carros japoneses que vendem no mundo inteiro, não. Muito recentemente eles estão... porque o espírito anti-japonês continua lá. E o Mao Tse-tung teve que fazer uma aliança com um inimigo terrível, que foi o Chiang Kai-shek, para poder derrotar os japoneses. O Chiang Kai-shek era o Mao Tse-tung, Partido Comunista da China, e o Chiang Kai-shek, o Kuomintang. Mas eles lutaram juntos para expulsar os japoneses, né? Depois de expulsos, que o Mao Tse-tung olhou para o Chiang Kai-shek, bom, agora eu sei, ele fugiu para uma região que hoje, Taiwan, né?
Acho que é importante a gente incorporar essas experiências de luta, até de outros países também, né? Porque é história. Então, eu acho o seguinte, nós hoje estamos... A luta por eleições diretas, a luta por anistia, foram lutas de construção de unidade. A luta por anistia, e mesmo assim vocês viram que a anistia foi parcial. A anistia foi parcial e nós estamos pagando esse pecado até hoje de ter admitido que ela fosse parcial. A luta pelas diretas também foi uma luta de construção de unidade. Então, hoje a situação, eu vejo a situação do ponto de vista do que o povo está vivendo, não do que eu estou vivendo, né? O que o povo está vivendo. O povo brasileiro vive hoje uma situação absolutamente degradante. É degradante. Nós não temos ideia da situação que o povo está vivendo. Você vai nas grandes cidades, eu sou de Belo Horizonte, sou de Sabará, que é ali, mas eu digo que eu sou de Belo Horizonte. Eu vou em Belo Horizonte, o primeiro sentimento que me dá é vontade de voltar correndo para São João del Rei. Tamanha a miséria da cidade, tamanha a presença de morador de rua, de gente morando na rua. A rodoviária de Belo Horizonte toda cercada por moradores de rua. O povo está vivendo uma situação degradante, de humilhação e repressão cotidiana. Morte, assassinato. A situação parte da população brasileira está se armando. A cada 2 minutos, é um dado muito grave, a cada 2 minutos se legaliza uma arma nesse país. Então, eu acho que nós precisamos da construção de uma unidade para enfrentar isso. Derrubar essa pessoa aí que foi eleita. Eu acho que sem a unidade, é preciso primeiro derrubar. Eu acho que isso é fundamental. Pensar na situação que o povo está é degradante e nós temos que construir essa unidade e derrubar. E depois nós vamos ver como é que nós vamos construir ou reconstruir a democracia nesse país. Vai ser difícil? Muito, muito difícil. Salve, você disse que a pila era da luta armada. E agora você falou assim que a população está se armando. Quem está se armando é quem tem dinheiro para comprar arma. O número também das células neonazistas estão crescendo. Como é que você vê essa questão da luta armada? A minha visão é a seguinte, a esquerda não tem a menor condição de fazer uma luta armada no país. Eu sou inteiramente contra. Eu acho que a nossa atividade, a nossa militância é lutar na rua, mas da forma de conquista democrática. Agora, tem uma parcela da população que é inimiga do povo se armando e se organizando. E uma parcela que vai além até do que os ricos estão se armando, porque comprar arma e muitas armas é caro, então pobre não está se armando, pobre pelo contrário, pobre tem que sobreviver e ele está procurando emprego. Quem não tem emprego, de alguma forma, tem que trabalhar. Informalmente, bico, ele não tem tempo de pensar em comprar arma e nem sabe o que vai fazer com uma arma. Quem está com arma é milícia, uma população de posse, não está claro o que esse pessoal quer fazer conosco, mas é uma população de posse que está comprando arma. A arma é muito caro. E estão sendo vendidas armas, inclusive, sofisticadas, com essa lei agora de que você pode ter arma para caçar. Então, está sendo vendido arma sofisticada para caçar num país que é proibido caçar. Caçar quem, né? Caçar quem? A pergunta é essa, caçar quem? E fora milícias e bandidos se armando de arma sofisticada também. Então, assim, o povo, até pelo contrário, os democratas, a esquerda e o povo estão à mercê desse tipo de gente. Nós não estamos falando em luta armada, muito pelo contrário. Nós queremos a democracia e avançar na democracia. E queremos, para chegar lá, os instrumentos democráticos. É isso que a gente quer, os instrumentos democráticos. Agora, uma parte da população e o presidente da República fala em arma o tempo todo. Em arma o tempo todo.
Quais são os sonhos do Sálvio ainda? Quais são os desejos do Sálvio para esses próximos anos, para esses próximos enfrentamentos? Pois é, boa pergunta. Os sonhos, a gente estava brincando antes de começar a gravar, né? Se os sonhos envelhecem, né? Os sonhos, eles não envelhecem porque eles são sonhos. Sonho é uma coisa sem idade. Você não, quando você sonha, o temporal não está colocado. Sonhos são utopias. Então, o sonho está presente na gente o tempo todo, né? Meus sonhos não são sonhos assim muito grandiosos. O que eu sonho? Democracia, justiça e ética. Para mim são 3 coisas que a gente não pode abrir mão. Quando a gente fala, eu falei aqui agora, nessa outra resposta sobre unidade, eu acho que essa questão é que é a questão principal para a discussão do que nos une, né? O que nos deve unir, nossos objetivos, né? O que a gente quer? Democracia, justiça e ética. É isso que a gente quer. Então, são com essas coisas que eu sonho. Eu sonho com democracia, com justiça, com a ética, o tempo todo, né? Sonho com prazer também. Não pensa que eu não sonho com prazer, não. Estou vivo, né? Então, sonho com cultura, sonho, mas dentro dessa coisa aí de democracia, justiça e ética, eu acho que é fundamental e que a gente tem que aproveitar o período agora. Eu acho que o processo eleitoral, ele nos dá essa chance de ir para a rua. Adoro fazer campanha por causa disso. Você ir para a rua, conversar e discutir, até com o adversário, a menos que ele não queira. Ele não é muito de discutir, não sei porquê, não gosta. Mas se ele quiser, eu vou discutir. Quero saber o que ele acha da democracia, da justiça e da ética. E dos prazeres também. Eu acho que eu não abro mão de uma boa leitura, e de cultura, de uma boa companhia feminina. Por que eu vou abrir mão, né? Então, essas coisas que também são importantes da companhia, a companhia de vocês aqui, que é muito... me dá essa oportunidade de falar aqui. Isso, eu não tenho o menor constrangimento. Se vocês me chamarem e eu puder, eu venho 100 vezes. Eu falei com o juiz. No meu julgamento, a gente tinha uma prática de denunciar a tortura. Então, eu já no juiz, não no inquérito policial militar, que era feito com choque elétrico e pau de arara. Mas no juiz, lá no tribunal em Juiz de Fora, né, eu fui denunciar a minha tortura e depois a da minha mulher. Eu falei, não, a da sua mulher você não precisa falar nada, ela vai chegar aqui e vai falar mesmo. Eu falei, não, senhor, eu quero falar da minha e da dela. Não abro mão, quero que escreva aí no meu depoimento a tortura dela também. E eu vou denunciar 1000 vezes, se for preciso, a minha e a dela, porque o que ela passou não tem o menor cabimento. Então, assim, essa oportunidade que vocês me dão de falar aqui também, eu vou falar, porque as pessoas precisam saber disso, que isso aconteceu no Brasil. Tem gente que não acredita, precisa acreditar. E isso aconteceu no Brasil. Eu sou a testemunha viva. Exato. Sálvio, e uma pergunta, eu acho que eu já até te fiz, mas isso aqui para quem for nos ouvir aí depois, como é que você lida pessoalmente, na sua psique, com a tortura, com tudo que você sofreu, e, de certa forma, continua sem a punição desses responsáveis? Ser torturado não é fácil. Não é fácil. E a tortura existe até hoje, hein? E não se iludam que as polícias não torturam. Torturam até hoje. Isso tem que acabar, tem que ser denunciado. Mas a tortura é a pior humilhação que uma pessoa humana pode passar. Não tem nada pior do que a tortura. O que eu faço, né? Eu uso os recursos que a vida me dá. Um deles eu faço terapia há
anos. Tenho a menor vergonha de dizer que eu procurei tratamento terapêutico e faço análise. Então, eu trato a questão da tortura, já tratei muito e quando se volta qualquer sentimento desse tipo, né, procuro não ter ódio. Você não pode ter ódio das pessoas que te torturaram, porque o ódio atrapalha a reflexão. A pessoa não consegue refletir e pensar sensatamente com ódio. Então, eu quero e ainda tenho esperança, enquanto estiver vivo, que os crimes da ditadura sejam investigados. E que, se essas pessoas estiverem vivas, que elas sejam punidas. Eu quero ver isso. Eu luto, eu participo de movimento de anistia, eu sou a favor da criação de museus, de casas que relembram isso. Meu filho mais novo me deu um presente que eu não vou esquecer, que foi a oportunidade de visitar um museu lá em Lisboa, da luta política e popular lá. Tem um museu belíssimo, pequeno, humilde, mas muito interessante, que a gente devia incentivar a criação no Brasil. E meu filho me deu esse presente, eu fui a Lisboa e visitei o museu. É preciso que as pessoas tenham acesso a essa memória. E como memória é uma coisa que não tem jeito de apagar, por mais que você pense que apaga, então não tem jeito de apagar, eu me trato. Eu faço terapia, eu procuro trabalhar meus sentimentos, não ter ódio, né? E procuro estar sempre vivo e atento com essa... de ter essa relação com essa minha história sem ódio, só com reflexão. E militando muito, né? Lembremos sempre disso, porque... Se você me der uma bandeira agora e me chamar para a rua... Mas, Salve, agora essa fala me fez refletir sobre qual foi o seu sentimento quando você escutou Bolsonaro no impeachment da Dilma, que ele faz apologia à O golpe tortura. da Dilma, vamos golpe, corrigir. isso. Lembrar, a narrativa tem que estar de acordo. Um O golpe da contra a Dilma, presidenta quando ele Dilma. faz aquela apologia à tortura. É impressionante, é revoltante, viu, Magu? Voltando ao que eu acabei de dizer, né? Você precisa estar muito atento para saber que esse espírito está aí. Então, é preciso que você não tenha ódio, mas é preciso que você reflita. Essas pessoas estão aí. Então, assim, é um sonho ver Bolsonaro na cadeia? É um sonho. Eu acho que o justo para a história do Brasil seria este homem e muitos outros que estão no governo hoje na cadeia. O lugar deles é na cadeia. Então, sonho que sonha junto vira realidade, né? Exatamente. Então, vamos sonhar. Nós estamos nessa luta. Salve. Para a gente encerrar aqui nossa excelente conversa, a gente poderia ficar aqui falando vários dias, né? Mas, enfim, temos aí uma limitação de tempo. Eu queria que você tivesse oportunidade para dizer o que você quer. Ficar à vontade para dar aí suas considerações, falar. É com você. Fique à vontade. Pai, eu queria repetir o que eu já disse aqui, agradecer a oportunidade de falar aqui, né? Porque é muito importante contar a história do Brasil, discutir a história do Brasil. Essa história é muito recente. O golpe foi ontem. É uma história muito recente. Nós passamos por um outro golpe agora, que foi a derrubada da Dilma. Todo dia o presidente da República vai para a mídia e fala em golpe. Os militares falam em golpe. Houve uma tentativa de golpe no dia 7 de setembro do ano passado. Eu estava... Estávamos na rua, né? Exatamente. Contra, né? Nós contra, mas tava na rua precisamos contra. ir para a rua. E houve uma tentativa organizada. Eu estava voltando de uma viagem com meu filho exatamente no dia 8 de setembro, e a gente passou, a gente estava em Goiás, precisamente, voltando para Brasília. Ele trabalha em Brasília. Voltando para Brasília,
nós passamos por várias caravanas de ônibus e caminhões que foram a Brasília preparados para o golpe. Vários, com bandeiras, estandartes. Quer dizer, o golpe está aí. Então, é preciso que a gente esteja atento, refletindo e lutando contra, né? Eu acho que o melhor lugar, são vários lugares que a gente tem que lutar, dentro da sala de aula e dentro das escolas, na família, mas o melhor lugar é na rua. Eu acho que agora a gente tem que aproveitar esse período eleitoral e ir para a rua, sem nenhum constrangimento, com todo o entusiasmo do mundo, porque nós temos que ocupar esse espaço. Se não ocuparmos, eles ocupam, né? Sem dúvida. Salvo, queria te agradecer demais. Um amigo, né? Vou considerar aqui, além de um colega militante, um amigo que eu fiz aí nessas lutas sindicais. Foi um prazer ter te conhecido, estar te conhecendo, né? A gente continua aí. Ter tomado o café que a gente tomou e vários outros cafés. E espero que a gente possa conversar mais vezes. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço aqui em nome de todo o projeto Por Outro Olhar e do podcast No Balaio. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Salvo. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marrela, um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da PROEX UFSJ, gravado no laboratório de rádio do curso de jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Pesadelo, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro.